Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo. Então tá bom. É, Aconteceu um negócio que a gente não esperava, né? Você estava tudo prontinho para começar o teste no seu emprego na segunda, mas Mudou. mudou. Isso afetou você ou não? Não, só me deixou mais surpreso. Mas ok, você lidou bem com isso? Sim, Ótimo. Isso é bom. Isso é bom. Isso é importante, né? Saber lidar com as mudanças, né? sim, Não é muito fácil para você, é? não, Tá. Imagina o seguinte, né? Você não teve o seu primeiro dia de trabalho ou de teste no trabalho, né? sim. Mas eu queria ouvir de você, já que você foi quase, e isso vai acontecer na semana que vem, o que que mais te dá medo, te assusta em relação ao seu primeiro dia de trabalho? Eu não consegui fazer as coisas e o povo fica bravo comigo de ter que ficar me ensinando um monte de vezes, porque às vezes eu não sei e eu ser demitido. Demitido no primeiro dia, né? É. Ou depois que passar uma semana eles verem que eu precisei muito de ajuda e aí eles me demitem. Ou não te contratam, né? Porque ele está fazendo um É, teste, então não vai te demitir porque não te contratou, né? Eu é, entendo esse seu medo, mas você tem que pensar o seguinte: a gente não vai passar em tudo que a gente tentar, a gente não vai conseguir, né, ser aprovado em todas as entrevistas de emprego, cadastros, concursos. A vida é cheia de perdas e ganhos, certo? certo, Então você não pode se culpar, sabe? Você tem que falar assim: eu vou fazer o meu melhor. E você vai fazer a sua parte. Se deu certo, ok. Se não deu, beleza. certo. Certo? O que que você acha que pode dar errado no seu primeiro dia? Eu não sabia as coisas, eu não sabia as coisas que eu falei. Tipo assim, a pessoa explicar pra você como é que faz uma coisa e na hora de fazer você não conseguir fazer, a pessoa tem que explicar de novo, esse tipo de coisa, é isso? Sim, Tá. E vamos pensar o contrário, então. E pra gente pensar positivo, tá? Você foi no primeiro dia, tudo que te ensinaram você fez, todo mundo gostou. Como que você acha que você vai se sentir? bem, E mais? Bem é muito pouco. feliz. Que eu tô Feliz, fazendo, que eu consegui fazer, feliz, satisfeito, satisfeito confiante, e confiante também. seguro. Inseguro, sim. Seguro, né? É, eu queria que você pensasse o seguinte: só para entender ali o que está passando na sua mente. Se você pudesse, agora, nesse vídeo, por exemplo, falar com as pessoas que você vai trabalhar, com seus chefes, seus colegas e tudo mais. O que que você gostaria que eles soubessem? O que que você diria para eles? É, Como você gostaria que eles tratassem você? O que que você gostaria assim de mensagem se você pudesse? Não pode, eles não vão ver, mas se você pudesse, hipoteticamente. Se eu pudesse, eu falaria para eles terem paciência comigo, que é o primeiro dia, que às vezes eu não pego muito rápido, dependendo se é fácil ou difícil. Se for difícil, eu não pego muito rápido. E é isso, para eles terem paciência comigo. A mensagem principal seria essa, né? Ter paciência com você, né? Sim. Tem alguma coisa que você acha que eles poderiam fazer para você se sentir mais seguro nesse primeiro dia ou na primeira semana? Tipo, dar um exemplo. Não sei, alguma coisa do tipo, tudo que for explicar para mim, explica por escrito também, ou não sei, é, eu queria conhecer o lugar. Você já conheceu o lugar, né? Já deu Sim, um passeio por lá, né? Lá já. por dentro. Não sei, alguma coisa que você acha que pudesse trazer alguma segurança para você? Você pensa em alguma coisa ou não?
Não, eu só penso deles tendo paciência comigo, e entendendo que eu sou novo ali. Perfeito. Eu acho que assim, é o mínimo que a gente espera, porque eles sabem que você realmente é novo, né? Você, além de ser novo lá, você nunca trabalhou fora, correto? É que a minha mãe fala que às vezes podem não ter muita paciência para explicar o pessoal. Tá certo. É, pode acontecer isso, mas a gente espera que tenha paciência, porque a gente tem que ter paciência com todo mundo que está começando, não é? Sim, E você já pensou assim que você achava que não ia conseguir, mas você conseguiu? Porque, pensa bem, você fez a entrevista de emprego e você passou para essa fase de teste, né? Em algum momento você achou assim, putz, eu não sei se eu vou conseguir, depois você se sentiu vitorioso porque você conseguiu? sim. Sim. Explica mais, rapaz. Conta mais o que que passou, o que que você sentiu. Conta mais o que você sentiu, o que que passou pela sua cabeça quando você estava sendo Passei pela minha entrevistado. cabeça que eu não ia ser contratado, que o chefe ia achar que eu tô mentindo das coisas aí. Quando eu descobri que eu fui contratado, eu fiquei feliz. Eu Foi fiquei contratado? aliviada. Não, você passou para uma fase de teste, certo? Certo. Você está a um passo de ser contratado, não é isso? Sim, Tá, e aí isso te trouxe uma felicidade, uma satisfação? sim. O que que você diria para outras pessoas autistas que não foram ainda numa entrevista de emprego porque têm medo de dar errado na entrevista de emprego? Que conselho você daria? Para a pessoa ter coragem que vai dar tudo certo. Se não tentar, não vai saber, não é? É, Tá certo. Talvez assistir os nossos vídeos pode ajudar também, né? Algumas sim. orientações, né? Eu acho que pode ser útil. Legal. Então, assim, ó, só para gente terminar esse nosso papo aqui. É, você vai fazer o teste de verdade só na semana que vem, né? Então ia ser essa semana, foi adiado, vai ser semana que vem. É, isso para você deixou você mais calmo ou mais nervoso de demorar mais uma semana? Mais calmo. Mais calmo, porque você tem um tempinho aí para se preparar, não é isso? Sim. Tá certo. Então, boa Que eu tinha sorte para falado que eu você. gosto de ter um tempinho e tal. É verdade, é verdade. Isso foi melhor, né? Foi, Então, nem sempre toda mudança é ruim, né? Essa mudança foi uma mudança boa. foi. Mas a Então, tá maioria bom. da mudança nos estressa. É verdade. Eu concordo com você. Mas essa foi a exceção. É, boa sorte para você, tá? Que o seu primeiro dia seja tranquilo, que as pessoas tenham paciência com você, que as pessoas possam falar e explicar as coisas de maneira muito clara, né? Que você não tenha vergonha de perguntar se você não entender, pedir para repetir se for preciso, que você se sinta confiante, né, no seu, principalmente no primeiro dia. O primeiro dia é muito importante, né, mas na semana toda. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque você é um menino muito responsável, você segue muito o que a gente recomenda, o que a gente pede. E não é porque eu sou seu pai que eu tô falando isso, mas você é um cara nota 10. Tá bom? Tá bom. Boa sorte para você. Obrigado. Até. Até.